Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e o tema da nossa aula de hoje é minhocultura, ou seja, a cultura ou a produção de minhocas. Todo mundo conhece a minhoca, mas nem todo mundo conhece os benefícios que ela traz para o solo e para as plantas. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são esses benefícios e também entender um pouquinho como que é o ciclo de vida da minhoca, a sua biologia, a sua anatomia e fisiologia, como que elas se reproduzem, qual é o ambiente adequado para a criação das minhocas e os métodos de criação, né, para que o produtor consiga multiplicar as minhocas e também produzir o humus, que é o resíduo, né, produzido através da decomposição da matéria orgânica pelas minhocas, pela sua absorção. Então vamos comigo, passo a passo, então, conhecer um pouquinho mais sobre o mundo das minhocas. As minhocas são anelídeos terrestres, né? Elas estão presentes na natureza já há milhões de anos. Hoje são centenas de espécies presentes aí nos 5 continentes. Elas evoluíram do ambiente aquático e hoje elas povoam aí o solo, né? Em diversas regiões do mundo. E elas têm como uma das principais características a capacidade de ingerir uma grande quantidade de terra, né? Com matéria orgânica, equivalente aí ao seu próprio peso por dia, e através do processo de digestão elas excretam em torno de 60% desse peso em um material chamado de humus, ou seja, é um material derivado aí dessa digestão, né, que disponibiliza então os nutrientes, né, disponíveis que estavam presentes nessa matéria orgânica, acelerando então o processo de decomposição, fazendo com que então esses minerais, esses nutrientes fiquem disponíveis às plantas de uma forma mais rápida e, além disso, melhoram muito a característica e a estrutura física do solo. Charles Darwin, pai da teoria da evolução, sempre foi um curioso nato. Então ele buscava naquela época compreender a interação dos animais com o meio ambiente, conhecer o ciclo de vida, a biologia dos animais, e ele se encantou com a minhoca, né, verificando a importância da minhoca para o solo e para as plantas. Ele escreveu um livro, né, focado com as minhocas. E ele já dizia que a agricultura ela se revolucionou muito com a invenção de alguns equipamentos como o arado, mas ele verificou que as minhocas já há muito tempo, muito antes da invenção, né, da agricultura, elas já trabalhavam o solo para as plantas, possibilitando então a melhoria das suas condições físicas e químicas e o crescimento da planta, né? Então ele já encarava esse animal como um animal de extrema importância para a vida humana. Recentemente, em 2019, a revista Science, que é uma das revistas mais importantes no meio científico, fez uma publicação especial sobre as minhocas. Então eles fizeram um grande estudo com mais de 100 pesquisadores de mais de 30 países pelo mundo e montaram um mapa, né, da distribuição das minhocas pelo mundo, né? Então é um mapa global de ocorrência das minhocas, das espécies, né, de minhocas pelo mundo. As minhocas estão espalhadas pelos 5 continentes, são centenas de espécies e elas são de extrema importância aí para os biomas. Há muito tempo que as minhocas são consideradas importantes para a agricultura. No início, né, das atividades agrícolas, os agricultores eles não tinham ainda os métodos, né, acesso a métodos científicos, não tinham informações científicas, tudo era muito incipiente e eles trabalhavam muito com observações, né? Então eles trabalhavam de forma empírica, observando a natureza, né, e os fenômenos que ocorriam. E começaram a perceber que aqueles solos mais férteis, aqueles solos onde as plantas cresciam com maior vigor, eram aqueles solos onde tinham maior quantidade de minhoca. E aqueles solos mais pobres, com maior dificuldade de produção, eram aqueles solos com pouca ou nenhuma presença desses animais. Com o advento da Revolução Verde, as minhocas passaram a ter menos importância, já que foram desenvolvidas técnicas e maquinários que trabalhavam o solo e fertilizantes químicos que passaram então a ser incorporados ao solo, né, de forma mais intensiva.
No entanto, para aqueles produtores, principalmente de hortaliças, de frutíferas, e aqueles pequenos agricultores que trabalhavam de forma mais ecológica, as minhocas continuaram, né, tendo uma importância muito grande para a melhoria da estrutura do solo, para a incorporação da matéria orgânica e para a melhoria da fertilidade do solo e proteção também, né, contra doenças. E quais seriam então esses benefícios das minhocas para os solos? São diversos, como por exemplo o aumento do teor de matéria orgânica no solo, a melhoria na sua estrutura física, o aumento da capacidade de retenção de água da chuva, diminuição da compactação, promovendo maior aeração e enraizamento das plantas, aumento da CTC, fornecimento de elementos essenciais como nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes. Elas diminuem os efeitos tóxicos do solo, do alumínio no solo, complexas solubilizam alguns metais essenciais ou tóxicos das plantas, aumenta a atividade microbiana no solo, pelo aumento aí da sua população, elimina ou diminui doenças do solo, através da ativação de micro-organismos benéficos às plantas, e modifica a composição de ervas daninhas. Então aqui só alguns exemplos, né, dos benefícios que as minhocas podem trazer aos solos. As minhocas, elas estão naturalmente presentes no solo. Então, para que criar minhoca? Por que alguém criaria minhocas, né? Vamos ver então algumas opções interessantes do porquê alguém criaria esse animal. A primeira delas é que a minhoca melhora, né, as condições do solo, as condições de estrutura e as condições químicas de fertilidade do solo. Então, você multiplicar minhocas é interessante se você tem algum cultivo, né, principalmente de hortaliças ou algumas frutíferas, né, ou até mesmo na área de jardinagem. Então, produzir minhocas para incorporar na sua própria produção, no seu próprio solo, é uma possibilidade interessante. Você também pode produzir minhocas para produção e para venda, né, comercialização de minhocas vivas. Né? Você pode vender minhocas tanto para minhocultores, né, que desejam aumentar a sua produção de humus, por exemplo, ou para aqueles que desejam incorporar no solo, ou até como isca viva, né, para pescadores. Então também existe essa possibilidade de produção e venda da minhoca viva. Também tem a possibilidade de venda e produção, né, de proteína animal, a farinha de minhoca. Está muito incipiente, existem poucos produtores, mas essa farinha já se mostrou de excelente qualidade, ela chega a 60% de proteína bruta. Já tem alguns experimentos que avaliaram a eficiência dessa proteína na nutrição animal, na produção de rações, e também pode ser incorporado na alimentação humana. Né? Então é uma possibilidade que está ainda no início e que é, provavelmente tem um futuro aí promissor. E também o que é mais utilizado é para a produção de humus. Né? Então o produtor ele pode também diversificar sua produção ou até ter ela como a sua principal atividade, né? A produção de humus, que é aí um excelente fertilizante que pode ser incorporado ao solo, melhorando a produtividade dos vegetais. E para criar minhocas, né, então foi desenvolvida uma atividade chamada minhocultura, né, a arte de criar minhocas. E para que se conseguisse, né, produzir de forma racional, a gente teve que estudar muito sobre o ambiente que as minhocas vivem, né, sua biologia, sua anatomia, sua fisiologia, né, a forma com que elas se reproduzem, por exemplo, como que elas se alimentam, né, do que elas se alimentam, né, os tipos, né, desses substratos. E conhecendo, né, essas características das minhocas, o minhocultor ele pode então adotar as práticas, né, de manejo para aumentar a produtividade, né, e produzir minhoca de forma racional, segura, né, compreendendo o processo todo de produção, melhorando o produto final, né, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então vamos conhecer um pouco sobre a anatomia da minhoca. As minhocas elas são classificadas como anelídeos,
pois possui um corpo cilíndrico dividido em segmentos ou anéis. O corpo é afilado nas extremidades, sendo que em uma das extremidades se encontra o ânus e na outra extremidade se encontra a boca. O corpo se mantém sempre mole e úmido por conta de um muco produzido pelas glândulas presentes na epiderme. Ela possui um sistema digestório completo e a maior parte dos órgãos vitais se encontra na parte anterior, próxima à boca. O processo digestório da minhoca é o principal responsável pela produção do húmus, já que ela absorve o solo, né, misturado com aquela matéria orgânica, aqueles resíduos, né, e através do processo de digestão, esse material ele é transformado e o resíduo, né, ele é o húmus propriamente dito. A minhoca ela consegue consumir até o seu próprio peso por dia em resíduos e ela excreta em torno de 60% disso. Então, se você tem 1 kg de minhoca, né, no seu minhocário, você consegue produzir aí em torno de 600 gramas de húmus, né, por dia. Então, ela é bastante eficiente nisso. Então, ela inicia, né, a absorção, né, dessa matéria orgânica, desse material, né, orgânico presente no solo, através da sucção. Então, ela utiliza a contração, né, de músculos que estão aí na faringe e fazem uma sucção desse material que penetra na boca, passa pelo esôfago e fica armazenado no papo. Então a minhoca ela tem um papo onde ela armazena então esse material para depois ele seguir para o processo de digestão. Em seguida, esse material vai passando aos poucos para a moela, que é uma região mais muscular, que tem a função de triturar, né, uma ação mecânica sobre as partículas maiores desse material, né, para quebrá-las mecanicamente para que possam sofrer a ação das enzimas ali presentes no intestino. Em seguida, as partículas menores entram no intestino e passam a sofrer então a ação de algumas enzimas para que ocorra então a digestão química propriamente dita, e ali também vai ocorrendo aos poucos a absorção, né, dos nutrientes para que possam ser utilizados pela minhoca no seu metabolismo, para o seu crescimento e a sua reprodução principalmente. E o material que não é absorvido ele é excretado, como eu falei, em torno aí de 60%. Já o sistema circulatório, ele é fechado, né, então o sangue ele circula, né, dentro de vasos e ele é formado por dois grandes vasos longitudinais que percorrem todo o corpo da minhoca, né, e presos aí por segmentos musculares, né, denominados corações acessórios. Então esses músculos, né, chamados aí de corações acessórios, bastante simples, eles succionam o sangue, bombeiam esse sangue para que ele possa circular por todo o corpo, né, da minhoca. Com relação à respiração, elas possuem respiração cutânea, ou seja, elas efetuam a troca de gases pela pele e por isso precisam de estar sempre num ambiente um pouco mais úmido, né, com uma certa umidade. O sistema nervoso é constituído por um par de gânglios cerebrais, um anel de nervos, né, em torno da faringe e um cordão nervoso ventral, né, que se estende até o segmento anal, bem como um par de gânglios por segmento. Então elas possuem sim um sistema nervoso, possuem sim um sistema circulatório de forma mais simples. Olhando a minhoca, a gente pode perceber que ela não possui nariz, não possui orelhas, não possui olhos. Ela possui basicamente uma boca numa extremidade e um ânus na outra, né? E o corpo recoberto por uma pele, né, macia, mole e úmida. Então, a forma que a minhoca tem para se interagir com o meio é através do tato e do paladar, né? Então, ela consegue, né, se locomover e interagir através do paladar, que ela vai sentindo aí o sabor, então, né, dos substratos que estão disponíveis, percebendo aquele que ela pode ingerir ou não, e através do tato também ela vai identificando, né, outras minhocas ou o tipo de ambiente que ela está. E outra coisa importante também é que ela possui células receptoras aí de luz, né, sobre a pele, então ela consegue então identificar aqueles locais de intensa luminosidade ou não, né, e isso faz com que ela se proteja e procure
né, locais mais escuros, protegidos da luz solar, que pode ser fatal, né, para as minhocas. É muito importante que se conheça tanto a anatomia quanto a fisiologia da reprodução da minhoca, pois é a partir dela que se tem a proliferação de minhocas, né, a produção maior de minhocas e a maior, então, produção de humus, né, a maior capacidade de transformação do resíduo em humus. As minhocas elas têm uma característica muito própria e muito interessante, que elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem as duas gônadas, tanto o ovário quanto o testículo, e produzem então os gametas masculinos e femininos. Então cada minhoca possui então essa capacidade. No entanto, elas precisam de outro indivíduo para fazer a fecundação. Então a fecundação ocorre de forma cruzada. Então as minhocas, quando atingem a idade adulta, elas procuram outra minhoca, né, quando elas já estão com o aparelho reprodutor desenvolvido, procuram outra minhoca. Então elas vão se encaixar uma na outra e vão fazer então a transferência, né, de esperma de uma minhoca para outra. Então, após esse processo, as duas minhocas, né, se tornam fecundadas. A partir daí, então, ocorre a formação de um casulo ali na região do clitelo. Esse casulo ele vai ser transformado, então, ele vai ser liberado, né, no solo, e dentro desse casulo, então, após a eclosão, vão sair, né, vão ser liberados indivíduos jovens já, né, com o mesmo formato de uma minhoca adulta, já que o desenvolvimento é direto. Então, as minhocas, após a cópula, elas liberam casulos, elas não liberam ovos, né? E sim casulos. Cada casulo contém uma quantidade de minhoca, pode variar de 1 a 9 minhocas. E as minhocas, em geral, elas liberam um casulo a cada 3, 4 ou 5 dias, né? Então, ela libera um casulo por vez. E esse casulo fica no solo ali, fica misturado ao humus, e em torno de 4 dias depois, ele eclode e libera as minhocas, né, já com o mesmo formato do animal adulto. Então, quando você adquire humus que não foi tratado ou não foi curtido, um humus mais fresco, geralmente ele vai ter a presença de casulos. Mesmo que ele for peneirado para retirada da minhoca, ele vai ter casulos. Então, uma das formas de você adquirir minhocas é adquirir o próprio humus e esperar que ocorra essa eclosão aí, né, e a proliferação de minhocas. Existem milhares de espécies de minhocas pelo mundo. No Brasil são conhecidas cerca de 240 espécies. Existem muitas espécies nativas, menores, ou mais agressivas, ou com características bastante diferentes no solo, né, nos solos brasileiros. No entanto, a maioria das espécies que utilizamos para a produção, né, de humus, para uma produção mais intensiva ou mais eficiente, são espécies exóticas. A espécie mais utilizada hoje é a vermelha da Califórnia, mas também tem outras duas espécies bastante utilizadas, que é a violeta do Himalaia e a gigante africana. Ambas as espécies bastante produtivas. A vermelha da Califórnia, como eu falei, é a mais criada, né, pois ela possui uma grande capacidade de adaptação a diferentes sistemas de produção, a diferentes tipos de substratos. Elas se reproduzem muito rápido, né, produzindo então bastante humus em pouco tempo. Ela consegue consumir diariamente o equivalente ao seu próprio peso em matéria orgânica, produzindo um casulo a cada 3 ou 7 dias, contendo em cada um de 2 a 5 novas minhocas, né? Então se adapta a vários ambientes, né, em temperaturas mais frias ou em temperaturas mais quentes, e uma variação de umidade aí que vai de 70% a 90%. E uma curiosidade, né, é que quando o corpo de uma minhoca se parte ao meio, muita gente pensa que vão se formar daí duas minhocas, mas isso não é verdade, já que a parte anterior, próxima à boca das minhocas, é onde tem os principais órgãos vitais. Então, se uma minhoca for partida ao meio, a parte próxima à boca, ela vai se regenerar, e aquela outra parte, próxima ao ânus ali, então, né, ela vai se definhar, vai perder a vida. Outra minhoca interessante, que é bastante produzida, é a gigante africana, mas ela se destina principalmente ao mercado de isca viva, pelo seu maior tamanho, né, e para a produção de proteína animal. Então, quando se quer uma minhoca de maior peso, maior tamanho, geralmente se produz a gigante africana. Então, ela pode chegar até 19 centímetros e pesar mais de 3 gramas cada um. No entanto, ela é um pouco mais sensível à manipulação e à mudança de temperatura, sendo então mais indicada para a questão da produção de isca viva e proteína animal.
Então, agora que a gente já conhece um pouco sobre as espécies, sobre a anatomia e fisiologia das minhocas, vamos compreender o processo de vermicompostagem. A gente pode criar minhocas para diversas finalidades, mas na maioria dos casos elas são criadas para se produzir humus, também chamado por alguns de vermicomposto. Então a vermicompostagem nada mais é do que a ação das minhocas, junto com micro-organismos, sob algum substrato, sob resíduos orgânicos, e fazendo então uma aceleração desse processo de compostagem. E como produto final a gente tem então o chamado humus, o humus de minhoca. O humus ele é o produto aí dessa decomposição, dessa degradação da matéria orgânica. Pode ser feito formado de maneira natural, mais lenta, pelos micro-organismos, mas no caso da vermicompostagem ocorre então uma aceleração desse processo. Então, como eu falei, o humus então ele é uma substância derivada aí da decomposição da matéria orgânica presente no solo, de origem vegetal ou animal. Essa decomposição ela é realizada por agentes físicos e químicos, principalmente pela ação de micro-organismos, gerando então no final um produto, geralmente escuro, geralmente sem cheiro, com pouco cheiro, não volátil, mais estável, chamado humus. E no caso do verme composto, ou humus de minhoca, é o humus que é resultante do processo da digestão da matéria orgânica pelas minhocas. Então esse processo ele acelera então a decomposição dessa matéria orgânica e a produção desse humus. Então nada mais é do que um processo de aceleração do que seria realizado naturalmente. E esse humus então traz bastante benefícios aí para a agricultura. Então ele pode ser utilizado aí no solo para a produção de diversos tipos de produtos vegetais. No caso aqui a gente pode ver aqui dois resultados de experimentos, um realizado com cenoura, outro realizado com milho crioulo, avaliando então a adição de humus ao solo em várias proporções. E em ambos os experimentos foi verificado que com o incremento ou com o aumento da quantidade de humus no solo, a gente teve um aumento aí da produção de massa ou de raízes, em ambas as culturas. Mostrando então a importância aí, do humus aí na fertilidade do solo e crescimento das plantas. Esse outro experimento também, no caso da alface, aumentando a proporção de verme composto no solo, a gente teve um aumento linear aí, da produção aí de massa fresca total ou de parte aérea da alface, indicando aí também o grande benefício que o verme composto ou humus de minhoca tem sobre o crescimento das plantas. Agora que a gente já conhece um pouco sobre a anatomia e fisiologia das minhocas, a sua importância para a produção agrícola, vamos conhecer então a forma de se criar minhoca. Como criar então esse animal. Existem vários tamanhos e vários formatos de criação. Não existe um padrão de criação, não existe um método próprio específico, mas existem alguns princípios que devem ser seguidos, através do conhecimento principalmente da biologia da minhoca. O local de criação e o tamanho da criação vai depender muito do seu objetivo e do que você tem disponível na propriedade. A minhoca é um animal que pode ser criado até num apartamento, numa varanda, utilizando os resíduos da família de alimentos, como pode ser criado em larga escala, embaixo de galpões industriais. Então, o tamanho da produção é muito variável. O tipo de material utilizado para fazer o minhocário também é variado. Você pode utilizar bambu, você pode utilizar madeira, pode utilizar concreto, fazer estruturas de concreto, pode cobrir, fazer embaixo de árvores, utilizando a sombra natural, pode colocar embaixo de galpões, embaixo de sombrites. Então, o formato e o local de produção é muito variável, e você pode ter eficiência em diversos tipos de miocários ou com diversos tipos de materiais. Basta ter alguns cuidados, seguir esses princípios básicos que a gente vai ensinar aqui.
Então a primeira coisa é escolher o local de implantação desse minhocário. A primeira coisa é que esse local precisa ter sombreamento, né? As minhocas não toleram insolação direta, então você precisa de sombra. Essa sombra pode ser natural, pode ser embaixo de árvores, né? Pode ser embaixo de sombrites ou embaixo de um galpão. Né? Você não tendo um galpão, por exemplo, ou não tendo uma plantação de árvores frutíferas que promovam sombra, né, durante todos os períodos do dia, você pode construir então estruturas com sombrite. Segundo lugar, deve ser próximo à fonte de alimento, do substrato que você vai utilizar, né, para evitar o custo de transporte então, né, desse resíduo, seja resto de fezes, resto de culturas, de hortaliças e por aí vai. Tem que ser também próximo de alguma fonte de água, porque você vai ter que manter esse ambiente levemente úmido, então você precisa ter também uma fonte de água próxima ali. O local também tem que ser livre de encharcamento, né? Não pode se encharcar com facilidade, porque a minhoca ela não gosta de local encharcado. Né? Se porventura houver encharcamento, você vai ter uma fuga dessas minhocas, ou mortalidade delas. E também um local que seja longe de criação de certos animais, principalmente de aves, né, como galinhas e outras aves que possam vir a consumir as suas minhocas. Uma coisa importante na hora de dimensionar o seu minhocário é conhecer a fonte de alimento e a quantidade, né, e constância que esse alimento ou esse resíduo vai ser fornecido. Não adianta você construir um minhocário muito grande e você não ter a produção e oferta, né, de alimento frequente. Porque havendo falta de alimento para as minhocas, elas podem morrer ou podem fugir. Né? Então você tem que planejar muito bem o seu minhocário, construir um minhocário com uma largura em torno de 1 metro, para que você possa ter uma produção mais escalonada, né, e você possa parcelar essa oferta de resíduos, né, de uma forma mais racional. E também conhecer o tipo de resíduo que você vai utilizar. Né? Tem alguns resíduos que não são muito interessantes para fornecimento para as minhocas, então você deve selecionar, né, de forma bem racional esses resíduos. Esterco, por exemplo, fresco, ele deve ser curtido por um tempo, aproximadamente 20 dias ou 30 dias antes de ser fornecido para as minhocas, para evitar que ocorra alguma fermentação, né, que possa prejudicar as minhocas durante o processo. É importante também que esse resíduo seja livre de produtos químicos, de óleo, né, excesso de óleo, plásticos, vidros, né, defensivos. Ter cuidado com esse esterco, né, se ele não tem resíduo de medicamentos. Né, também verificar quando que foi utilizado nos animais algum tipo de carrapaticida, ou algum tipo de antibiótico que possa vir a ter resíduos nas fezes, né, e na urina. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de substratos ou de resíduos que podem ser oferecidos para as minhocas. Esterco curtido, que é muito comum. Então quem tem alguma propriedade, né, com produção de animais, né, seja bovinos, equinos, né, caprinos ou aves, você tem ali à disposição um alimento bastante rico, que são os estercos, que devem ser semi-curtidos antes de serem fornecidos para as minhocas nos minhocários. E também restos de culturas, que é bastante interessante também. Naquela limpeza que você faz nas hortaliças para venda, todo aquele resíduo pode ser fornecido, né, para as minhocas. Restos de comida, restos de restaurantes, até podem ser fornecidos, mas com bastante cuidado, para que não hajam resíduos que possam ser tóxicos ou prejudiciais para as minhocas, como por exemplo citros, né, frutas cítricas, excesso de óleo, por exemplo. Então tem alguns alimentos que não são interessantes para fornecimento para as minhocas. Então, se for fornecido resíduo de alimento, o ideal é que ele seja, né, bastante cuidadoso, seja bastante cuidadoso esse fornecimento e se separe aqueles alimentos que não são interessantes para o crescimento das minhocas e desenvolvimento do seu minhocário. Para o máximo crescimento das suas minhocas, é necessário que o ambiente tenha alguns parâmetros, né, de temperatura, de umidade e pH ideais. Estando nessa faixa,
as minhocas vão crescer com vitalidade, vão reproduzir, vão fazer a transformação, a produção aí de humus, né, com maior velocidade. Abaixo, né, com índices abaixo ou acima desse ideal, vai ocorrer uma diminuição da ação das minhocas, diminuição da sua população e, em casos extremos, até a mortalidade. Então, é interessante que o produtor possa estar sempre monitorando esse substrato, monitorando o seu miocárdio para verificar as suas condições. Né? Dependendo do substrato fornecido, ele vai alterar, né, essa questão principalmente do pH. Né? E a umidade é mais fácil de você controlar porque você utiliza ali regadores ou aspersores automáticos e vai controlando o nível de umidade do seu miocárdio. E aqui então a gente vai ver um passo a passo do seu manejo, né, do miocárdio para a produção de humus. Independente do tamanho do seu miocárdio, o processo é mais ou menos o mesmo. Então a primeira coisa que você deve fazer é selecionar os alimentos, né, que você vai utilizar. Se são alimentos novos, é o ideal que você faça um teste nesse substrato, nessa fonte de alimento, colocando uma pequena quantidade de minhocas no recipiente, né, nesse material, né, coloque esse material no recipiente, em seguida coloque uma quantidade de minhocas e verifica durante aí uns 2 dias o comportamento das minhocas. Se elas estiverem dentro do alimento, se alimentando em sadias, você pode utilizar esse alimento. O segundo passo é adicionar uma camada desse alimento com cerca de 20 centímetros de altura e adicionar as minhocas, cerca de 1000 minhocas. Né? Então, se esse miocárdio tiver uma largura de 1 metro, você vai fazer uma camada de 20 centímetros e adicionar 1000 minhocas. Se esse miocárdio tiver aí uma largura de 2 metros, 2000 minhocas e assim por diante. Então você vai adicionar o substrato, adiciona as minhocas, mantém sempre esse substrato úmido, não pode estar muito encharcado, mas também não pode estar seco. E assim que essa primeira camada de alimento tivesse totalmente consumida, você vai verificar que esse material se tornou uniforme, de cor escura, sem cheiro, totalmente consumido. Você deve fazer uma nova camada por cima. Isso vai fazer com que as minhocas migrem para essa camada nova, em busca de alimento. E você vai fazendo, então, esse passo a passo, novas camadas, até que você chegue, né, a encher totalmente, então, esse miocárdio. Então, na parte de baixo, você tem um humus pronto. Então, a cada nova camada, você vai estar formando uma embaixo de humus pronto. Alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, manter a umidade do material em torno de 80% a 85%. A gente sabe que a cada pilha formada inicialmente, né, com 5 camadas de 20 centímetros, vão formar então uma camada aí de 60 centímetros de humus pronto. Sendo que o peso do humus corresponde a 60% do alimento produzido. Evitar adicionar restos de frutas, de hortaliças e outros alimentos muito suculentos para que não atraia insetos e ratos. O ideal é que a gente faça uma mistura desse material com outro mais seco, como palhadas. Então, sempre que for adicionar um alimento muito úmido, com excesso de umidade, você adiciona então um pouco de alimento um pouco mais seco, para a gente fazer um equilíbrio e não encharcar então o seu miocárdio. E se o alimento for um tamanho muito maior, indica-se também triturar o alimento para aumentar a velocidade de produção do humus. Por exemplo, algum tipo de fruta, o ideal é que se faça que se triture esse alimento. Ou algum tipo de palhada com capim, por exemplo, um colmo mais espesso, para aumentar a velocidade de produção do humus. E sobra de ração animal também são desejáveis, já que elas são bastante nutritivas, Geralmente as rações são balanceadas, então elas vão proporcionar ali todos os tipos de nutrientes necessários para as minhocas. Mas a gente deve evitar sempre carnes e alimentos com muito óleo, muita gordura ou muito sal. Como eu falei, é muito importante manter a umidade do seu miocárdio, do seu material. Uma forma da gente perceber que o material está úmido na medida correta, já que não pode estar muito seco nem muito úmido, é você pegar um pouco desse material com a mão e apertar.
Se a sua mão, se esse material sair com facilidade, não formar um bolo e não deixar a sua mão úmida, ele está muito seco, então você deve aumentar então, a umidade regando por cima. Se esse alimento você apertar, esse material verter, escorrer água pela sua mão, pingar literalmente, quer dizer que ele está muito úmido, então você deve parar, né, diminuir a umidade, diminuir a quantidade de água ou acrescentar algum material mais seco. Então o ideal é que você, na hora que aperte, esse alimento vai formar um bolo, ele vai se agregar na sua mão, vai deixar a sua mão um pouco úmida, mas não vai verter água, não vai sair pingando e escorrendo água. É uma forma bastante prática da gente aferir a umidade do material. Então, durante a produção do humus, você vai formando aquelas camadas em torno de 20 centímetros de material. Então, a cada 20 centímetros de humus formado, produzido, você vai adicionando uma nova camada. Então, quando você adicionar aquela última camada, você vai verificar o estado do humus. Então, ele tem que estar numa coloração escura, né? O material tem que estar bem triturado em frações pequenas, tem que estar uniforme, né? Não, tem que ter um odor leve, né? Agradável, aquele cheiro de terra molhada, né? A granulometria lembra um pouco aquele pó de café. Então ele demora em torno de 45 a 90 dias aproximadamente, depende da condição climática, né? E da qualidade do próprio alimento e da quantidade de minhocas que você tem, né, no seu canteiro. Então em torno aí você vai ter em torno de 2, 3 meses é o normal aí de você ter um canteiro com humus totalmente produzido. E quando você for colher esse humus, você deve retirar as minhocas. Então você pode utilizar peneiras ou você pode colocar uma pequena camada, né, de alimento, de esterco, como isca, para que elas todas, né, subam para esse material. Você pode colocar uma forma de um telado ou uma isca, né, em forma de sacos de ráfia, por exemplo, ou outros tipos de sacos ou de peneiras, para que elas fiquem retidas ali nesse material e você consiga tirar com facilidade. Mas é muito comum, né, que o produtor ele peneire mesmo esse material, retire as minhocas, para que ele possa colocá-las em um novo minhocário e possa comercializar esse humus. E como foi dito, a qualidade do humus ele pode variar conforme a fonte de substrato, né, de alimento que foi utilizada, né, para a sua produção. E após a sua colheita, ele deve ser armazenado em um local seco, sombreado, para que essa umidificação se complete através aí da ação de micro-organismos presentes, né, sendo que esse processo ele dura cerca de 3 meses. Então o ideal é que ele fique depois aí, durante um tempo descansando. Também pode ser comercializado de uma forma mais direta também, sem grandes problemas. Como dicas finais, né, importantes, nós devemos sempre molhar o material, né, tá ali com frequência sendo regado, podem ser utilizados regadores ou até um sistema de irrigação, até um sistema automático pode ser utilizado para não se esquecer, sempre tendo cuidado para não regar demais. Manter o ambiente sempre sombreado, protegido do sol direto, não pode ser utilizado, pode ser construído seu minhocário embaixo de árvores, né? Você pode cobrir os seus canteiros com palhada, também, né, ajuda. Já se você não tiver uma cobertura eficiente, você pode cobrir o solo com um tipo de palhada, para evitar que o sol incida diretamente e resseque todo o seu material. Pode ser utilizado também sombrite. Deve-se proteger, né, esse local da entrada de animais, como galinhas e pássaros. Contra pássaros é um pouco mais difícil, para isso pode ser utilizado tela, né, se ocorrer o ataque de pássaros. E no caso de galinhas, deve ser protegido, já que se houver galinhas no local e elas descobrirem, né, que ele, no seu minhocário tem a presença, né, de minhocas, elas vão entrar com frequência e acabar consumindo seus animais. E também eliminar formigueiros que tiver no entorno ali do seu minhocário. Então, se for detectada a presença de formigueiros, né, devemos eliminá-los para evitar o ataque de formigas no seu minhocário. E produzindo então, agora é só comercializar o humus ou utilizar nas suas culturas na propriedade. O humus pronto, um material de excelente qualidade, bastante valorizado no mercado, você consegue comercializar com uma certa facilidade.
Então, espero que possa ter contribuído um pouquinho, né, e que vocês possam ter aprendido aí os principais princípios aí e técnicas, né, de produção de um humus, né, e de criação de minhocas. Existem diversos outros materiais para se aprofundar e, como eu digo, o principal para se adquirir habilidade em qualquer tipo de produção agrícola, né, ou pecuária é a observação, é a leitura, é o aperfeiçoamento e principalmente a observação na prática. Então, com o tempo, o miocultor ele vai aperfeiçoando a sua prática, ele vai melhorando a sua eficiência, né, e vai conseguindo produzir aí com maior eficiência, com maior velocidade e com maior qualidade. Obrigado então para quem ficou até o final, um abraço e até a próxima.